Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Palavra do Senhor. Hoje nós estaremos iniciando a leitura no livro de Josué e hoje nós estaremos lendo os capítulos 1, 2 e 3, tá? Lembrando sempre a versão Almeida, Revista e Atualizada. Vamos lá então? Josué, capítulo 1. Sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto, dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir em todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo tudo o que a lei do meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Procedei-vos, provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor, vosso Deus, para possuirdes. Falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos de tudo que vos ordenou Moisés, servo do Senhor, dizendo: O Senhor, nosso vosso Deus, vos conceda descanso, que vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu deste lado do Jordão. Porém vós, todos os valentes, passareis armados na frente dos vossos irmãos e vos ajudareis, até que o Senhor conceda descanso aos vossos irmãos, como a vós outros, e eles também tomem posse da terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra por herança e a possuireis, que vos deu Moisés, servo do Senhor, deste lado do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviarmos, iremos. Como em tudo obedecemos a Moisés, assim obedeceremos a ti. Então somente que seja o Senhor, o teu Deus, contigo, como foi com Moisés. Todo homem que se rebelar contra as suas ordens e não obedecer às suas palavras em tudo quanto ordenares será morto. Então somente ser forte e corajoso. Agora o capítulo de número 2. De Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: Andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui alguns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: Faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: É verdade que 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído aos que iam após eles, fechou-se a porta. Então, antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhe disse:
Bem sei que o Senhor vos deu essa ordem, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e também que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jura-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dê-los-ais para com a casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também aos meus irmãos e às minhas irmãs, e tudo quanto eles têm, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, e não denunciardes a nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então o fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela residia estava sobre o muro da cidade. E disse-lhes: ides ao monte, para que, porventura, não vos encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos deste teu juramento que nos fizeste jurar, e vindo a nós a terra, não atareis. Então, e vindo nós a terra, não atares este cordão de fio de escarlate à janela, por onde nos fizeste descer. Se não recolherdes em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e a tua família, o teu pai, qualquer que sair para fora da porta da casa, o seu sangue lhe cairá sobre a sua cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém não lhe puser mão. Também, se tu denunciardes a nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: segundo as vossas palavras, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu essa terra para nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Agora, o capítulo de número 3. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passarem. Sucedeu que, ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas e sacerdotes a levam, partireis vós também todo do vosso lugar e seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e ela, cerca de 1 quilômetro, Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual os haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou ao sacerdote, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que, como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo: ao chegardes à borda das águas do Jordão, passareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que Deus é Deus vivo e está no meio de vós, e que de tudo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das 12 tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que, assim que a planta dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor de toda a terra possuem as águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo
das suas tendas para passar o Jordão, e levantando os sacerdotes a cerca da aliança diante do povo, quando levantaram a arca e chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam à borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, foram todas cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Então, meus amados irmãos, no capítulo 1, Deus aqui, motiva Josué, dando a ele as instruções que ele é que lideraria o povo para a conquista da terra prometida. No capítulo 2 nós temos o evento, dos 2 espias que foram lá, e Raabe deu guarida para ele, tanto que Raabe, ela e sua família foram poupadas, e Raabe também ela entra na genealogia de nosso Salvador Jesus Cristo. E no capítulo 3 nós temos um grande milagre registrado, tá? Não pense vocês que a travessia do Rio Jordão foi um milagre inferior à travessia do Mar Vermelho, não, mas Deus deu para aquela geração uma experiência semelhante para aquela geração que saiu do Egito, tá? Então eles tiveram uma experiência de um milagre maravilhoso, que foi a travessia do Jordão em época da cheia. Glória a Deus. Em primeiro lugar, leia a palavra de Deus.